Matemática é legal. Matemática é legal. Pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios sobre permutação. Permutação simples, com repetição e permutação circular ou cíclica. Vamos dividir nossa lista aqui em 3 partes, tá? Vamos fazer do 1 ao 8 agora, depois do 9 ao 15 e depois a última parte. Exercício 1. Numa prateleira serão acomodados 8 livros diferentes. De quantos modos diferentes isso poderá ser feito? Como são 8 livros, só posso perguntar a posição desses 8 livros. Não há nenhuma restrição, então basta fazer permutação de 8, que é 8 fatorial. De 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que multiplicando tudo dá 40.320. Nesse caso, opção C. Questão 2. Considere que João saiu de casa para ir a 3 locais diferentes, ao mercado, farmácia e posto de combustíveis. De quantos modos diferentes João pode traçar sua rota? Então aqui é só fazer permutação de 3, que é 3 fatorial, que será 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 rotas diferentes. Opção B. Também permutação simples. 3. Numa prateleira serão acomodados 7 livros diferentes. 3 de História e 4 de Geografia. Então são 7 livros, sendo 3 de História e 4 de Geografia. De quantos modos diferentes João pode traçar? De quantos modos a organização desses livros poderá ser feita, de modo que os livros de mesmo gênero permaneçam juntos? Quando eu quero que um grupo permaneça junto, primeiro eu permuto os grupos, né? Que eu quero que fiquem juntos. Então, 3 de Geografia, permutação de 3. 4 de Geografia, permutação de 4. Daí eu tenho que permutar os gêneros. São 2 gêneros diferentes, História e Geografia. Então, permutação de 2. Daí fica 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Bom, aqui P de 3 vezes P de 4 vezes P de 2. 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Né? Daí é só multiplicar os resultados. 6 vezes 24 dá 144, vezes 2, 288. 288, opção A. Então, mais uma vez, quando eu quero que um grupo fique junto, eu permuto esse grupo. Quais são os grupos? 3 de História, permutação de 3. 4 de Geografia, permutação de 4. E permuta a quantidade de grupos. Nesse caso, 2 grupos, né? Permutação de 2. 4. Num torneio de futebol realizado no último fim de semana, 5 equipes, Estrela, Tiriça, Branca Pura, Lezeira e Barranco, disputam em regime de todos contra todos. Considerando esses dados, de quantos modos diferentes teremos a classificação desse torneio, sabendo que a equipe Estrela ficou entre os 3 primeiros colocados. Veja, a equipe Estrela já está entre os 3 primeiros. Então, Estrela pode ser o primeiro. Estrela pode ser que seja o segundo. Estrela pode ser o terceiro, porque Estrela está entre os 3. Ou é esse caso em que ele está em primeiro, ou é esse caso que ele está em segundo, ou é esse caso em que Estrela está em terceiro. Só que eu tenho 3 posições possíveis para o time de Estrela. Então eu coloco 3 possibilidades aqui. Estrela pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. 3 posições possíveis. Agora, sabendo a posição do Estrela, ainda sobram 4 equipes para permutar. Então faço 3 vezes permutação de 4. Permutação de 4 equipes é 4 fatorial
4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 3 vezes 24, 72 modos diferentes. Opção D. Cinco. Em torno de uma mesa redonda, um grupo de 7 diretores participarão de uma reunião. De quantos modos eles poderão se sentar, sabendo que não há restrição quanto à posição deles na mesa? Como eles vão ficar numa mesa redonda, é uma permutação circular de 7 pessoas. A circular sempre é n-1, nesse caso, 7 menos 1 fatorial. 7 menos 1 é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 720 modos diferentes. Opção A. Questão 6. Considere os anagramas da palavra palavra e determine quantos são os anagramas possíveis de escrever com essa palavra. Aqui é uma permutação com repetição. A palavra palavra tem repetição de 3 letras A, mas nenhuma repetição. Total de letras são 7, então permutação de 7 com repetição de 3. Então vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. Divido, né? Posso desenvolver separadamente e dividir os resultados. Ou eu posso pegar aqui o 7, gente, e desmiuçar até chegar no 3 fatorial que está embaixo. O que me permite cancelar o 3 fatorial. Então eu só multiplico 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6 dá 120. 120 vezes 7 dá 700 mais 140. 840 modos diferentes. Nesse caso, opção D. Questão 7. Considere os anagramas da palavra topeira. Topeira tem 7 letras. E diga quantas eles são. Como não tem letra repetida, permutação simples de 7, que é 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040 anagramas diferentes. Opção B. 8. Considere os anagramas da palavra... Desculpa, gente. Eu pulei a 7, isso aqui que é 8. Então, deixa eu voltar. A 7 é, numa prateleira, serão acomodados 7 livros diferentes. 7 livros. Sendo 2 de história, 5 de geografia. De quantos modos a organização desse livro poderá ser feita? Consideramos apenas os gêneros dos livros. Quer dizer que os livros de mesmo gênero são iguais. Neste caso, é uma permutação com repetição. São 7 livros, 2 de história e 5 de geografia. Então fica 7 fatorial sobre 2 fatorial, 5 fatorial. O 5 é o maior, então eu pego o 7 e desenvolvo até chegar no 5, porque permite que a gente cancele o 5. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então sobrou 7 vezes 6, 42, que dividido por 2 dá 21. Neste caso, opção D. Agora sim a 8, gente, que já fiz anteriormente. A palavra topeira são 7 letras, todas diferentes, então é 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040, como já vimos. Opção B de bola. É isso, a primeira parte da correção, tá? Já já a gente vê a continuação dessa correção. Até mais. Matemática é legal. Matemática é legal.